Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Luiz Carlos Prestes e a luta do povo negro no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o líder comunista mais importante da história do Brasil. Prestes é um injustiçado, né? É um injustiçado. Que a pessoa adora falar mal de Luiz Carlos Prestes, dizer que ele era burro, que ele era ignorante, que não sabia o marxismo, que errava em tudo, etc, etc, etc. E eu já debati aqui no canal que não é essa a minha perspectiva, não é essa a minha visão. Inclusive, para mim, o movimento comunista no Brasil se torna um movimento de massas, de fato, quando Prestes entra no PCB, quando o Cavaleiro da Esperança, quando o líder militar e político da coluna Prestes se torna comunista, adentra no PCB, é aí que a gente pode falar de uma era do PCB como um partido inserido na massa trabalhadora. Então Prestes errou muito, mas também não dá para falar de um movimento comunista com inserção de massa separado do peso político, simbólico, histórico do camarada Luiz Carlos Prestes. E aí, ano passado, ou foi ano passado, ou foi 2021, não lembro agora, mas eu parei para ler, né, a obra de Prestes, parei para ler os textos dele, os discursos, para além de documentos famosos, né, tipo Carta aos Comunistas, famosão, todo mundo leu não, mas assim, muita gente leu e tal. É o livro do Denis de Moraes, né, Prestes com a Palavra, bota a capa aí, Maxwell, que é um livro com entrevistas, com discursos, com textos do Prestes, desde o Prestes, da coluna Prestes, até o final da vida. E assim, eu quebrei muito da visão que eu tinha do Prestes, viu, gente? Prestes era foda. Problemas, erros, várias críticas. Não tem que fazer um balanço idealizado, nem nada, mas assim, o balanço só negativo do Prestes está equivocado. E aí tem uma coisa que sempre me chamou a atenção no Prestes. A experiência dele na coluna Prestes, cortando o Brasil de norte a sul, deu uma compreensão muito boa para ele da questão racial. Prestes, as intervenções que eu vi dele sobre a questão racial foram muito boas, viu, gente? Tipo assim, tem Prestes escrevendo o Manifesto da Aliança Nacional Libertadora, né, escrita por Prestes. Prestes fala de Zumbi dos Palmares, fala do povo negro, fala da luta dos quilombos pela liberdade, fala que a Revolução Brasileira vai trazer a liberdade e a igualdade do povo negro. Isso nos anos 30, tá ligado? Então, Prestes, todos os comentários que eu vi dele sobre a questão racial, e eu vi vários comentários no decorrer da vida de Prestes, foram bons, positivos, uma compreensão muito boa da realidade brasileira e de que é inseparável o debate sobre raça e classe no Brasil e que é impensável perceber a classe trabalhadora fora da sua racialização, né? A classe trabalhadora é racializada, viu, gente? E aí tem um vídeo de Prestes, porque é parte de um documentário, que eu também já divulguei esse vídeo várias vezes, já circulando nas minhas redes e tal, e eu acho muito massa a gente ver esse vídeo. Para quem só tem imagem negativa de Prestes e tal, ver que Prestes, há mais de 30 anos atrás, tá falando da importância da luta do povo negro na história da formação do Brasil e na luta de classes do nosso país. Esse vídeo é muito bom. Prestes já velhinho, tranquilo, sereno, dando uma análise teórica muito foda. O negro trazido da África sofria terrivelmente no transporte da África para o Brasil. E era o seu primeiro sofrimento. Castro Alves escreve bem o que era um navio negreiro. E aqui chegando, ao contrário do índio, que conhecia bem o terreno, conhecia a região em que vivia, o negro aqui não conhecia o terreno mas tinha muito maior dificuldade de defender-se e de organizar a luta pela sua própria emancipação contra a brutalidade da escravidão, do regime escravo. Mas assim mesmo, desde que chegou no Brasil, tratou sempre de se defender. Surgiram numerosos quilombos pelo Brasil afora. E sempre participou
de todas as lutas pela emancipação do povo brasileiro e particularmente do homem africano que é escravizado no Brasil e tratado com uma brutalidade. Gente, hoje parece pão comido falar que as pessoas escravizadas lutavam pela sua emancipação e tinham uma participação política fundamental no Brasil colônia, não é? É um negócio óbvio, né, porra? Claro, né, Jones? Era a maior força de trabalho, era quem garantia a produção no Brasil colônia. É claro que tinha contradição, é claro que tinha luta, é claro que tinha enfrentamento. É óbvio, né? Perfeito. Durante muitas décadas no Brasil, vários historiadores, inclusive historiadores marxistas, sustentaram a tese de que o escravizado era apenas passivo e não tinha capacidade de apresentar nenhum projeto de resistência sistemática à escravidão e ao regime colonial vigente no Brasil por mais de 300 anos. Não acreditem em mim, peguem o livro do Clóvis Moura, Rebelião nas Senzalas, que foi uma quebra de paradigma no debate sobre a resistência do povo negro durante o período da escravidão. No Rebelião das Senzalas, inclusive, bota o livro na tela aí, Max, por favor, o Clóvis Moura debate como vários historiadores defendiam a tese de que o negro era passivo, não tinha projeto, não lutava, não se rebelava e não tinha como fazê-lo. Vou puxar a citação de memória, né, o que pode ter o risco de ser falho, mas o FHC, que na época se considerava marxista e tal, chegou a escrever um tipo de besteira dessa e o Clóvis Moura, criticando ele. Vários historiadores, embora destacassem a resistência quilombola e tal, tratavam isso como meio que fugas irracionais, espasmos esporádicos de rebeldia, não conseguiam compreender a dimensão de oposição radical da guerra quilombola ao regime colonial escravagista, como era o caso do Caio Prado Júnior. Então, isso que Prestes fala, hoje, pra gente que é militante, hoje pra gente que é organizado, que estuda, que tem contato com os debates do movimento negro, que fala de Zumbi, que fala de Dandara, que fala de Luiz Gama, que fala de Luísa Maim, isso pode parecer algo óbvio. Tipo, cara, Jones, porra, Prestes, óbvio. Isso não era óbvio, viu, gente? Foi muita luta do movimento negro, do pensamento crítico, de intelectuais negros e negras para derrubar a tese de que o escravizado era passivo e não lutava pela sua liberdade, viu? Foi muita luta mesmo. E assim, Prestes, se não me falha a memória, morreu em 1990. Até o período de Prestes morrer, a tese de que sim, existia uma oposição, uma luta radical estrutural dos escravizados contra o regime colonial escravagista, isso não era consolidado. Isso hoje em dia eu acho que é mais ou menos pão comido. Hoje eu acho que está pacificado, está mais ou menos tranquilo. Mas até quando Prestes morreu, não era, viu? Acho importante destacar isso. Da escravidão, enfim, em que o senhor tem direito de vida ou morte sobre o trabalhador. Surgiram logo no Brasil, já no século XVII, numerosos quilombos, que até hoje os historiadores têm dificuldade de localizar, de estudar mais detalhadamente o que foram esses quilombos. Eu tinha tomado uma nota até de alguns que são conhecidos, né? Quilombo do Rio Vermelho, Quilombo de Itapicuru, Quilombo do Mocambo, do Orobi, Quilombo do Rio das Mortes e Manguinhos, etc. Desde 632 até 1836 são numerosos quilombos. Além disso, houve as lutas pela independência. Os historiadores brasileiros dizem que a independência do Brasil realizou-se sem sangue. Foi o dom de Pedro I, que com a independência ou morte assegurou a independência de nosso país. Isso é uma mentira histórica, porque durante 50 anos, pelo menos, para não falar das guerras pela independência já desde o século XVI e do século XVII, mas tomando somente um período de 50 anos, desde da chamada Inconfidência Mineira de Tiradentes, enforcado em 1791, até a maioridade de Pedro II, em 1840, foram 50 anos de grandes lutas civis em todo o Brasil, de norte a sul, desde a cabanagem
a guerra feita em canoas e embarcações lá no Amazonas, que durou dezenas, pelo menos uns 20 anos, a balaiada no Maranhão, que foi pacificada por Caxias, chegou a um tal vulto que Caxias teve que se deslocar do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão para dominar a balaiada, em que havia brancos, mas também predominava o negro na insurreição dos balaios, né? Concedeu uma anistia, por exemplo, aos balaios, com a condição de que os principais chefes dos balaios, e a maioria desses chefes eram negros, se deslocassem para o Rio de Janeiro, porque não podiam ficar no Maranhão. E eles, com as suas famílias, constituíam 160 pessoas embarcadas. Eu em breve vou gravar um vídeo no canal sobre Darcy Ribeiro e a cabanagem, né? Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, faz um debate muito bom sobre a cabanagem. Ele mostra que a elite dominante no Brasil entendeu a cabanagem como uma guerra racial. Que os líderes da cabanagem eram majoritariamente indígenas, descendentes de indígenas, negros e tal, contra uma elite colonial branca, senhora de escravos, tá ligado? Darcy Ribeiro faz um debate muito bom como a relação raça e classe aparece de maneira muito imbricada no Brasil, enquanto vários momentos de rebeldia objetiva, tipo no Quilombo dos Palmares, na balaiada, na cabanagem, aparece uma revolta não branca, negra, indígena contra a elite dominante que se autolia como branca, europeia, portuguesa aqui no Brasil. E o Prestes já tem essa sacada, né? O Prestes está fazendo um debate, inclusive, vamos lembrar, viu, gente? Esses debates já circulavam na época, mas é isso. É muito importante destacar que isso não eram debates dominantes. A ideia de que nos movimentos de rebeldia, nas lutas do Brasil colônia, na Revolução Praieira, na balaiada, na cabanagem, na Revolução Pernambucana, na Confederação do Equador, na Revolta Farroupilha e etc, etc, você tem uma participação em maior ou menor medida, mas sempre uma participação, em muitos momentos um protagonismo do povo negro. Isso aí já circulava, mas, por exemplo, não era consenso na época de Prestes, inclusive, nesse aspecto, até hoje, eu diria que não é um consenso. É muito difícil, por exemplo, você conseguir negritar o papel da população negra e da população indígena em boa parte dessas revoltas. Quando eu era professor da Escola da Polícia Militar em Juazeiro, na Bahia, o livro didático, por exemplo, não destacava isso. Então, em breve vai vir um vídeo no canal sobre Darcy Ribeiro e a cabanagem, que eu acho importante a gente aprofundar esse debate. Embarcaram no mesmo barco, no mesmo brigue, em que Caxias viajou do Rio para São Luís, em 15 dias de viagem. E esse brigue depois levou 3 meses para chegar ao Rio de Janeiro, e essas 160 pessoas, homens, mulheres e crianças, todos desapareceram, foram assassinados a bordo. Gente, como dá pra ver aqui, é um trecho do documentário chamado Abolição, né, sobre 100 anos da Lei Áurea. Em algum momento, inclusive, eu preciso fazer uma reação a esse documentário, porque é muito legal a gente ver como o debate mudou dos anos 80 para cá. Mas veja, nesse curto videozinho, a gente vê que Prestes tem uma compreensão muito boa do papel histórico da população negra na luta de classes no Brasil, sabe? Na formação social brasileira. Na luta, inclusive, pela formação da nacionalidade brasileira, na luta pela independência. Em muitos aspectos, o que Prestes está reverberando, por exemplo, é a obra do Clóvis Moura, né? De novo, cito Rebelião das Senzalas, que é um livro fantástico, todo mundo deve ler, que vários desses aspectos da fala do Prestes estão amplamente desenvolvidos lá. Então, assim, gente, eu reforço, leiam Prestes, leiam Prestes. Prestes não era esse cara stalinista, burro, que não sabia dialética, que não conhecia o Brasil. Inclusive, a galera é até tosca, né? Porque assim, dizer que um cara que comandou uma expedição militar de norte a sul do Brasil, cortando o país nos 4 cantos, e que foi a principal liderança comunista desse país por mais de 30 anos, não conhece o Brasil, é foda, né? Então, assim, Prestes tem erros, Prestes tem problemas, Prestes tem várias coisas que precisam ser criticadas, mas estava longe, muito longe de ser o líder incapaz, incompetente,
tosco, que sempre erravam, que muitos pintam por aí. Prestes era foda. A gente precisa fazer um debate e um diálogo crítico sobre sua obra e sua atuação política, mas reconhecer seus méritos e seus feitos, que foram muitos, e muitos mesmo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.